Bom, bem-vindos ao Executando Boas Ideias, esse videocast é onde a gente investiga como é que surgem as grandes ideias e o que tem por trás da execução que levam essas ideias a se transformarem em grande sucesso. Hoje com a gente aqui, a gente tem o prazer de receber o Rodolfo. Rodolfo Vilar é um grande amigo e a gente divide uma paixão, paixão pelo mar e a paixão pela pesca submarina. E eu conheci o Rodolfo dentro desse ambiente. E o Rodolfo, em algum momento, pegava um barco em São Sebastião, ia para trás da Ilhabela, e ele não tinha nem tido oportunidade de conhecer o lado da Ilhabela, que fica de frente para o continente, para São Sebastião. Então ele ia lá para trás, pescava e passava dias lá atrás pescando. E dentro dessa busca ele falou, como é que eu vou conservar pescados? E o Rodolfo começou a pesquisar formas ancestrais de conservar pescado. Então, desde os fenícios e coisa e tal. E essa curiosidade que na verdade a gente já explorou aqui em outros episódios, mostrando que a curiosidade é a mãe de todo conhecimento, ela acabou gerando o que hoje é um dos projetos que eu mais tenho orgulho de ter visto nascer e ter acompanhado no começo, desde a época que eu colocava botarga no baú da motocicleta para trazer para São Paulo, Verdade. entendeu? E virou o Projeto Amar, que hoje é um projeto extremamente respeitado no mundo todo, não só no Brasil. Mas para falar mais dessa iniciativa, tá aqui o Rodolfo. Rodolfo, baita prazer estar te recebendo aqui, meu velho. Obrigado, G. Tá? Da água salgada para Pra, para poltrona do. pra poltrona. Sim, Conta uma coisa pra gente. Essa origem do Projeto Amar, tua origem, você sempre gostou muito de pescar, de sim, mergulhar e coisa e tal. Como é que disso você foi evoluindo pro Projeto Amar? Como é que foi surgindo a ideia de criar alguma coisa que até então você não sabia o que ia virar? sim. 20 anos em 20 minutos, né, G? Uhum. Obrigado de novo, muito legal estar aqui, obrigado pelo convite. É impressionante poder levar temas muito isolados assim para o mundo, né? Porque o projeto acabou ganhando realmente espaço, né, dentro e fora do Brasil com esse tema da pesca artesanal, que na verdade a nossa bandeira, a nossa estrela norte, nossa força maior é a valorização da pesca artesanal em comunidades tradicionais. Uhum. Né? Esse final é o mais importante, né? Uhum. Porque essas comunidades são comunidades que vivem em situação de isolamento. Você vê, o Bonete já hoje não na Ilhabela, mas até 2017, Uhum. quer dizer, um tempo muito recente, né? O Uhum. Bonete não tinha nada de energia elétrica, nada. Uhum. Era vela e fogão a lenha, né? Uhum. E um orelhão com ficha na praça, para você ligar e mandar um recado. E comunidades que viviam da pesca, basicamente, né? Basicamente da pesca, você tem impressionantemente, é um dado que as pessoas acho que desconhecem e pouco falado no Brasil, 60% do pescado capturado no Brasil é fruto da pesca artesanal. Olha aí. E 50% desse volume tem mulheres envolvidas no processo. Ou no processo da captura, ou no processo de manejo, de receber o peixe em casa e tratar o peixe para que depois seja comercializado, etc. E isso, essa pesca tradicional, a maioria é o cerco, né? Sim. Sim. O cerco, às vezes, chega a capturar quase 1 tonelada de peixe, né, na É. pesca artesanal, não é isso? O cerco flutuante é uma herança da colonização japonesa, chegou na Ilhabela em 1921. Uhum. Para você ter ideia, a Ilhabela tem 46 cercos flutuantes pescando hoje, em atividade. O cerco do Projeto Amar, aquele que fica lá no cantinho do Bonete, ele é cadastrado de 1946. 46. É, Com a e mesma família operando. com a mesma família, É. exato. E aí, o cerco ele é considerado pela ONU a forma de captura artesanal mais sustentável que existe. Por quê? Por isso que é importante a divulgação desse Mas, trabalho, mas por quê? Porque é uma por, captura. por três motivos principais. Primeiro, que o cerco flutuante ele mantém a família no território pescando, porque Uhum. você tem que visitar várias vezes. É vamos dizer assim, um labirinto que o peixe entra e sai, ele não fica preso, Uhum. ele fica livre ali dentro. Uhum. Então, um território que tem um cerco flutuante é um território ocupado por uma comunidade. Ou seja, ele fixa o caiçara na terra e Com naquele certeza, local. com certeza, com certeza. Tanto que agora, pelo Instituto, o Projeto Amar é um instituto, a gente está com esse projeto em execução de revitalização dos 46 cercos flutuantes, porque muitos param de pescar porque não tem o dinheiro necessário para a manutenção do cerco. Entendi. Às vezes o cerco ele se deterioriza com o tempo, etc. Esse material acaba ficando no mar. Então a gente retira esse material e dá material novo, porque o cara, realmente a família, a equipe dele ali volta a pescar. Então esse é o motivo. O outro motivo é que o cerco flutuante,
ele possibilita você devolver ao mar o excesso da pescaria, as espécies que não são alvos naquele momento e principalmente, fundamentalmente, as espécies indefesas ou ameaçadas de extinção. Que essa consciência chegando na comunidade, ela tem um impacto positivo no meio ambiente excepcional. Eu tenho até reparado que a gente mergulha, né? Eu tenho reparado que às vezes você pega um local onde está aumentando Aumenta, com o certeza. volume de peixe que você Com tem lá. certeza, com certeza. Porque você começa a ter Com uma certeza. consciência maior da preservação. Mas, Rodolfo, sabe o que eu queria? Queria voltar um pouquinho Fala. para ver como é que nós chegamos nisso. Porque o Sim. Projeto Amar Sim. nasceu de uma iniciativa tua, né? E você veio super resiliente ao longo desse tempo todo, Sim. já faz tempo para burro, e você veio trazendo gente para dentro, e o projeto foi se transformando ao longo do tempo até chegar nesse Sim. momento que ele está agora, que está um Sim. momento fabuloso. Sim. Conta um pouquinho dessa evolução e essas etapas que você foi passando, como você foi construindo isso. Sim. O projeto nasceu em 2004, G, no Bonete. A gente defumava o peixe usando o fogão a lenha, porque não tinha como preservar o peixe. Então, você imagina, uma comunidade sem gelo, sai para pescar, não tem como preservar o peixe, não tem onde guardar o peixe, não tem uma geladeira, não tem um saquinho de gelo. Quer dizer, aquele peixe em 10, 15, 20 minutos começa a estragar. Então, o que acontecia é que o pessoal parava de pescar, né? E o caiçara, ele vive muito mais da floresta do que do mar. Então, a canoa vem da floresta, o pati para prender o telhado vem da floresta, a lenha do fogão a lenha vem da floresta, o remo vem da floresta, a estiva do estivado para subir o bar vem da floresta. A casa dele vem da A floresta. casa dele vem da floresta, etc. E aí a gente percebia que tinha uma evasão assim dessa cultura da pesca artesanal. A pessoa parava de pescar porque realmente não tinha como auditar recurso ali, etc. E a nossa ideia principal no início foi autonomia alimentar. Pô, você tem um pouco mais de tempo para conseguir consumir o peixe, etc. E, felizmente, na verdade, a próprio pessoal, principalmente a família do seu Elias ali, o Alex, o Matheus, Felipe, Juninho, uma família grande, principalmente eles começaram a dar sequência nessa defumação. E aí veio um clique que eu acho que mudou o projeto. Que assim, poxa, por que a gente não trata o peixe do jeito que o vinho é tratado? Por que não pode ter informação do nome do pescador, onde ele pescou, se foi com vara, se foi com tarrafa, se foi com cerco, se foi com espinhel, se foi com rede boieira, tem tantas formas artesanais, e aí o nome da espécie, como que ela foi defumada, com que tipo de lenha, e a gente começou a fazer uns kits, que era um peixe com 3 lenhas, então vamos dizer, anchova, no cambará de facho, no cobi e no guapuruvu. Aí depois a gente fazia 3 peixes com uma lenha só. E fazia esses kits de degustação. Não tinha diferença nenhuma, mas a galera curtia, né? Essa coisa de, nossa, pô, essa lenha tem notas de amêndoa, essa lenha tem notas cítricas e tal. E a gente começou assim e trouxe esse trabalho para o Museu da Casa Brasileira, aqui na Cidade Jardim com a Faria Lima. E foi um baita sucesso, porque não é que a gente trouxe os peixes defumados no fogão a lenha, a gente trouxe a canoa, um monitor da Apple com seja, fotos. Vocês importaram toda a experiência e a cultura daquele pessoal que estava lá, né? Exato. Só para vocês saberem, o seu Elias, o Juninho e tal, eles moram numa comunidade dentro da Enseada das Anchovas também, né? Então, mas enfim. Não, e isso foi curioso porque a gente percebeu que o produto era o grande veículo de transformação. Então, com o recurso dessas feirinhas, etc., a gente levava o peixe de volta. Então, como é que funcionava o Projeto Amar naquela época? O cara, ele vendia o peixe para o projeto mais caro e não tinha o custo do transporte até a cidade. Ele ganhava R$5 para defumar e depois do que vendia ainda ficava com o resultado. Quer dizer, ganhava muita atração econômica o projeto nessa família específica, que é a família do seu Elias, e isso virou um modelo, vamos dizer. Esses dias eu escutei acho que foi do Marcelo Furtado, ele falou assim, a tua teoria de mudança tem que estar apoiada em um case. Se deu certo uma vez, aí ficou mais fácil. O primeiro, o difícil é você mostrar que aquilo funciona. Fazendo um parênteses, a gente conversou aqui com o Roberto Clabin, Sim, há pouco tempo atrás, e o Roberto contou da origem do SOS Mata Atlântica, Sei. que eles fizeram, no final das contas, um endowment dentro do SOS Mata Atlântica, aquele dinheiro fica no caixa. E hoje, o projeto Mata Atlântica, ele vive dos dividendos desse endowment. Então, o que ele fez? Ele criou um modelo sustentável de ONG. E hoje tem diversas ONGs que seguem esse modelo, que é o modelo de sustentável. Ou seja, mesmo que nada dê certo,
ela consegue viver apenas dos dividendos daquele dinheiro que ela Sim. tem em caixa, entendeu? Sim. Que eles conseguiram arrecadar ao longo da vida através de uma parceria com o Bradesco e coisa e Sim. tal. Então, isso que você está falando de ter um modelo, Sim. um case, que Sim. depois você consegue replicar, hoje você Sim. tem diversas ONGs que estão seguindo esse mesmo modelo de sustentabilidade do negócio Sim. que ele criou. Então, eu acho super Legal. interessantíssimo Sim. que você colocou que você ouviu do Marcelo, Sim. né? Sim. De falar assim, pô, você criou um case de sucesso Uhum. com a família do seu Elias. De repente, eles estavam capturando um valor muito maior Sim. pelo pescado deles e aquilo começou a realmente virar um negócio mais interessante, né? Lógico. Não, com certeza. E a gente... Aí vocês estavam aqui no Museu da Casa Não, Brasileira. a gente não imaginava que isso poderia virar algo. Uhum. O Projeto Amar, ele se mudou de forma 110% orgânica. A gente ia recebendo o retorno da sociedade, da comunidade, e ia encaixando ele de acordo com essa interesse, essa demanda natural. E depois dessa história de ter as etiquetas com nome, etc., que deu assim, deu uma origem para o peixe, quer dizer, deu vitrine para essas famílias, né? Porque, eu não sei se você já reparou, Gê, mas o pescado é o único alimento na face da terra que você não consegue ver ele. Pode ser a maçã mais rara ou a trufa mais... Você chega uma lá, mas o peixe está no meio líquido. Não, mas é aqui aonde, né? Então, esse conhecimento dessas Essa comunidades, denominação de origem que você deu para o pescado. eu achei que foi É, um ponto onde as pessoas, além do produto, elas falavam assim, pô, mas me conta um pouco mais. deu curiosidade de conhecer a história. Deu curiosidade. Por trás daquele pescado que ela estava consumindo. Exato. Quem é o seu Elias? Da onde vem? Exato. Como foi pescado? Não, mas o que é que isso vocês aqui? fazem? É. Onde é que eu encontro? Como é que eu compro uma? Me conta um pouco mais. Mas qual tipo de... Da onde vem? Então, isso... Um monte de perguntas, é né? um monte de perguntas que possibilitou a gente a colocar essas famílias como protagonistas do alimento, Uhum. né? Coisa que no mundo da pesca não existe, né? Você vê o belíssimo trabalho que o Brasil fez com os queijos, que o Brasil fez com a cachaça, e com o que o Brasil está fazendo com os vinhos, né? Só que no mundo da pesca, você não tem isso daí. Quem é, onde está? As pessoas não têm nome, né? Os peixes não têm, as pessoas não conhecem as espécies, etc. E aí, depois que a gente viu que o produto, ele abria esse canal, a gente falou, bom, mas, cara, como é que a humanidade se alimentava sem energia elétrica? Porque a luz é recente na história da humanidade. Você tem aí 1700, 1800 anos e ainda antes de Cristo, as pessoas se alimentando sem luz. Então a gente teve esse estalo que é pesquisar técnicas antigas de como a humanidade se alimentava e reproduzir essas técnicas dentro da comunidade. Por quê? Quanto mais produto a gente tivesse, mais pessoas a gente atingia e mais respostas a essas perguntas a gente teria para dar, né? E mais perguntas chegariam também. E mais técnicas você desenvolveria, mais curiosidade você gera, isso gera um círculo virtuoso. Foi o que aconteceu com a gente. Foi o que aconteceu Foi o que com você. aconteceu com a gente. Então a gente criou um centro de pesquisa e desenvolvimento de produto que no começo era aqui em Pinheiros, que eu chamava era um Breaking Bad do peixe, onde a gente simplesmente definia protocolos. Era um Breaking Bad do peixe, porque era uma sala de dentista. Não, é verdade. Era uma sala de dentista. Eu montei perto do trabalho, eu estou te falando. Eu montei perto do meu escritório, que eu ia de manhã. Eu fiquei tão ficcionado por isso daí, que é o seguinte, tinha um protocolo do norte da África, de 5.000 a.C., que os povos nômades fermentavam intestino de peixe. Falei, bom, eu vou fermentar intestino de peixe. E vai ser um protocolo que eu vou conseguir colocar lá pro seu Elias, pro Alex fazer. E dava certo, Gê. Esse era o mais curioso. Então, quando dá certo, você se motiva, você vai adiante. Essa história foi, num determinado momento, foi capa do Paladar. E a gente falou no maior congresso da América Latina, que é o Paladar, e a gente levou os meninos do Bonete. E todo mundo queria dar a matéria do tal do laboratório de desenvolvimento de pescado de técnicas antigas. Que nessa época ainda era aqui em Pinheiros. Que não tinha como fotografar, a gente ia ser todo mundo preso, porque era realmente... Você imagina que era uma sala de dentista que tinha um monte de geladeira ligada com um monte de controlador, porque essa frase eu acho muito bonita. A humanidade, ela se alimentava de acordo com a generosidade da natureza.
Antigamente, o cara não comia o que ele queria, como é hoje em dia. Eram catadores-coletores, né? Então, quer dizer, Exatamente. caçadores-coletores. Então, essa história do laboratório, ela consistiu em reproduzir microclimas. Então, a gente tinha lá 7, 8 câmeras, que uma era 0 grau, com 20 de umidade e ventilação, outra era 60 graus, sem umidade nenhuma e com ventilação controlada. E aí, dentro dessas câmeras, a gente reproduzia o que esses povos reproduziam na antiguidade. Então isso começou a virar um painel enorme de protocolos, de produtos que a gente escrevia e que toda vez que uma prefeitura ou uma iniciativa privada chamava a gente para visitar uma comunidade, a gente aplicava um protocolo diferente nessas comunidades. De acordo com a característica de onde aquela comunidade estava inserida. Matou a charada. Claro. Aqui dá para fazer alite, ali dá para fazer defumado. Aqui dá para fazer botar. Aqui dá para fazer botarga, aqui dá para fazer embutido, aqui dá para fazer molho de ostra, aqui dá para fazer chidal, aqui dá para fazer garum. E isso foi pegando tração, porque realmente tem uma mudança econômica dentro daquela micro-região e fora que tem todo um empoderamento, um orgulho de você pegar o teu pescado que vale R$2, R$3 o quilo e ele passar a valer 40, 50, 60 reais a partir de um beneficiamento local. Né? E aí que o cara começa a ver o valor que ele captura na hora de dar todo esse tratamento e contar toda essa história, ter essa narrativa em torno daquele pescado que você está entregando. O valor e o orgulho também, né? Orgulho também. Puta, o orgulho, o pessoal fala, porra, mas qual o impacto do Projeto Amar, né? Você tem um impacto financeiro, que é realmente a transferência de conhecimento tá na mão do pescador da família, ele ter um peixe muito melhor, ele ter mais tempo de comercialização desse pescado e ele não se vender por qualquer preço. Isso em números é absurda a diferença. Vou te dar um dado só. O cerco flutuante, por exemplo, lá do projeto, pesca 50 toneladas por ano. Se você melhorar R$1 o quilo do peixe, porque o pescador está empoderado, sabe cuidar, sabe fazer o manejo adequado, etc., você está falando de R$50 mil a mais por ano na renda dessa família. Dessa família no Bonete, ou seja, em algum lugar, uma comunidade tradicional. Você imagina um impacto de R$50 mil a mais no ano. Exato. Bom, um carapau, por exemplo, que é um peixinho comum, no Bonete, assim, era vendido a R$3, R$4. Você não tira hoje um carapau de dentro, ali do cerco do seu Elias, ali, por menos de R$12 o quilo. Você vê o valor. Então é muita diferença. 4 vezes a mais. É muita diferença. E você tem um jeito, só fazendo um parênteses, você tem um jeito especial de tirar. Conta um pouquinho daquela coisa, como é que você tira e trata o peixe para ele chegar nível grade AAA. 10 de 10. 10 de 10. A gente tem nesse painel de pesquisa, evidentemente que muita coisa não estava nos livros, então a gente viajou muito. E recentemente muito ao Japão. E o Japão tem uma técnica chamada Ikejime, que você neutraliza o sistema nervoso do peixe e faz com que ele não gaste energia. Então, a energia dentro do organismo do pescado faz com que o pescado dure muito mais tempo, com muito mais qualidade. E quando a gente aplica essa técnica nas comunidades, a gente está falando de um peixe que em 20 minutos começa a se degradar, 20, 30 minutos, dependendo da temperatura, para 10, 12 dias. Então você imagina o cara fazer uma pescaria, chegar em casa, tomar um café com a família dele, tomar um banho, esperar, vai trabalhar a venda com calma. Se essa venda não estiver legal, ele vai procurar outro comprador. A diferença é muito grande de preço. Então, e o peixe da pesca artesanal, ele é um peixe tecnicamente, cientificamente, pior do que o peixe da pesca industrial. Por quê? Porque o pescador artesanal não tem informação e não tem nenhuma ferramenta a bordo. Ou seja, ele não conserva no gelo. Exato, não conserva no gelo, não tem o procedimento correto de abate, não tem o procedimento correto de transporte. Né? O peixe com as barriguinhas para cima, para não amassar. Tudo isso na hora da venda é como se fosse uma fruta, Gê. Um tomate, uma maçã que está amassada, que não está bonitinha, que não está perfeita e que o sabor não é tão bom porque foi feita com agrotóxico, sei lá. O peixe é a mesma coisa. Se o peixe está impecável, ele vale muito mais. Só que o pescador não tem essa informação, ele não tem esse hábito de cuidar, ele quer pegar o peixe e vender rápido. Por quê? Porque ninguém ensinou para ele que aquilo é muito valioso, que aquilo é uma ferramenta de autoestima da cultura e de valorização da cultura dele. Não só dele como pescador, mas aquilo representa muito. Então, no valor do pescado artesanal, que é aquele de 1 a 1, ele está entregando cultura, conhecimento,
né? E agora, Alimento justo, né? e agora uma narrativa Uma narrativa que também. devolve para ele esse orgulho e essa coisa toda. Então, daí, atração. Agora, essa curiosidade de vocês e de todo esse monte de gente que se arrebanhou ao longo dessa trajetória toda, é que foi buscar todo esse conhecimento para poder reverter para essa geração de valor, e não só a geração de valor, mas geração de orgulho, de vontade, de É, pertencer e coisa e tal. E é isso que eu acho que é a curiosidade em torno do Projeto Amar das pessoas. As pessoas nunca entenderam, na verdade, sim, para onde o projeto estava indo, para onde sim, você estava conduzindo o sim. projeto, né? O projeto é um instituto. Aham. a- Hoje ele está estruturado como? Porque eu me lembro quando você começou com o laboratório, sim, tinha aqueles jantares, os sim, produtos e coisa e tal. Hoje sim. você encontra os produtos, né? Encontra. Quem conheceu o projeto, conheceu pelo meio do caminho, vamos dizer assim. Uhum. E isso foi uma falha nossa. A gente Eu não acho que foi colocou. uma falha, tá? Não, Eu acho que foi uma sacada, porque sim, aumentou muito a curiosidade. Ficou o que é isso? De onde vem? E depois fora o tratamento gráfico que vocês dão para sim. todas as coisas que vocês fazem, que é excepcional, né? O Obrigado. Perna, por exemplo, ontem eu estava Sim, falando, eu vi aquelas postagens que ele fez ontem, daquelas sim. fotografias. Muda o dia, né, da pessoa. Pô, eu fiquei arrepiado na hora que eu Muda vi o dia da aquilo. É pessoa, né? maravilhoso. Pô, Sim, realmente é uma coisa que é emocionante, entendeu? sim. Não, mas você sabe que é assim, Gê, o projeto, ele se, ele se autofinancia. Uhum, Então a gente, através da venda dos produtos, a gente gerava esse pequeno recurso e fazia ali o trabalho que a gente achava legal de fortalecimento e de valorização da pesca artesanal. uhum, Só que, evidentemente, que produzir, vender produtos, você tem um limite. uhum. Ainda mais com um laboratório de uma produção limitada que vocês têm, né? E multidisciplinar, porque hoje no laboratório a gente tem 36 produtos organizados em 5 protocolos. A gente brinca que entra um peixe e sai 10 produtos, Uhum, né? Então, a produção não rende, né? Mas, por outro lado, você tem uma tecnologia social e um conhecimento científico único no Brasil, talvez até fora do Brasil, de como você agregar valor e aproveitar todas as partes do pescado, transformando em produtos úteis e de alto valor agregado, que podem ficar fora da refrigeração. olha, ainda falando sobre produto, eu acho que é importante dizer o seguinte: esse laboratório, o Rodolfo criou, esse laboratório existe na Ilhabela, é um laboratório super bacana, ele faz alguns chef's table de jantares dentro do Tem. laboratório, coisa e tal, e ele virou uma referência para o mundo inteiro em relação a isso. É, Daí o interesse a respeito do projeto também, né? sim, sim, Porque você realmente pesquisou, foi, equipou para sim. poder começar a criar esse tipo de coisa. Isso é Porque muito legal. Não é mais o laboratório em Pinheiros, que ele tinha vergonha de apresentar. saindo do nosso Breaking Bad aqui, É, que ele realmente não tinha nenhuma viabilidade sanitária, uhum, a gente recebeu contato do Ministério da Agricultura, do governo federal, e falou, bom, mas vocês precisam impulsionar isso. Falei, bom, mas o modelo então é a gente criar um laboratório multidisciplinar que não estava previsto na legislação. Então, a nossa preocupação era montar um negócio que seria interditado, né, em algum momento, porque não estava inspecionado, não estava dentro das regras sanitárias. E olha, Gê, com a ajuda de muita gente, mas de muita gente mesmo, a gente conseguiu explicar isso para o governo. E depois de 19 meses, precisamente 19 meses, o laboratório foi inspecionado, recebeu a inspeção sanitária do governo do estado, e hoje a gente opera totalmente inspecionado, podendo comercializar os produtos, ampliando a rede de distribuição e ampliando a quantidade de recursos que a gente manda para o Instituto. Então, a gente, até o ano passado, a gente autofinanciava as nossas iniciativas de fortalecimento da pesca artesanal, e, somado a isso, a gente agregou, vamos dizer assim, como é que eu vou falar? Um irmão caçula, mas que chegou com muito brilho. A gente abriu um braço educacional dentro do Projeto Amar, chamado Escola de Alimentos do Mar. então, pera só um parênteses. Então, hoje você tem o laboratório, dentro do Projeto Amar, você tem o laboratório que cria e monta produtos, fabrica e vende, distribui. Além disso, você tem A Escola de Alimentos do Mar. a Escola de A Alimentos do Escola Mar. de Alimentos do Mar é um programa educacional que está organizado em 11 módulos, com 9 professores. Então você vai estudar pesca artesanal, comunidade tradicional, tudo sobre atum, ostra, vera, mexilhão, fermentação em proteínas do mar, charcutaria do mar. Você vai estudar termoprocessamento, autoclavação, conservas de lata e vidro, tem todas essas matérias. Uhum. E Você vai estudar quem? As comunidades. as comunidades é gratuito, Uhum. mas muitos chefes e profissionais da área de gastronomia e simpatizantes se inscrevem para fazer o programa
da Escola de Alimentos do Mar. Uhum. Um programa que está com agenda agora a partir de abril de 2027, tamanho sucesso das Ou inscrições. seja, não tem agenda até abril de 2027. Não tem até abril de 2027. A gente já está na 14ª turma do programa da Escola de Alimentos do Mar. Foi uma iniciativa da Rosa Moraes, que ela é embaixadora do programa, que ela falou, Rô, a quantidade de conteúdo que vocês têm, técnico, científico, sobre como operar todos esses alimentos, isso dá um programa educacional. A gente nunca tinha pensado nisso. Foi um olhar brilhante da Rosa. Então, hoje, o laboratório que pesquisa, desenvolve, comercializa produtos e a Escola de Alimentos do Mar somos uma pequena renda que a gente reverte para o Instituto. Uhum. Então, o Projeto Amar ele é uma empresa cuja dona da empresa é o Instituto. Uhum. E aí a gente conseguiu se regularizar, se documentar e organizar isso de forma super profissional. Então, a gente autofinancia o nosso próprio Instituto. E desde o final do ano passado, a nossa missão passou a ser, então, a falar um pouco mais do Instituto, que as pessoas não conhecem. Então fala um pouco do Instituto pra gente. O Como é que tá a Instituto é o atuação? motivo de tudo existir. A nossa Estrela Norte, a gente nasceu para isso. A gente nasceu para dar luz para essa história de fortalecimento. A nossa atuação é onde ninguém chega. São nas comunidades realmente isoladas, comunidades que ainda não têm luz, as comunidades que ainda têm uma pesca de subsistência, que ainda têm uma alimentação muito precária. Pô, em outubro do ano passado eu estive no município mais pobre do Brasil, no Piauí. Meu, G, foi o único lugar que eu fui na minha vida, incluindo Indonésia, Terra do Fogo, name it, o único lugar que eu tive na minha vida até hoje que a refeição era servida na mesa, não tinha prato. Eles colocavam a comida na mesa. De tão pobre. Você comia com a mão. E o produto dessa comunidade, que é o aratu, a pesca do aratu, que depois vira casquinha de siri, que é o catado, né? A gente fez um desenvolvimento técnico no laboratório que desse catado a gente conseguiu farinha de aratu, caldo de aratu defumado, a casquinha de siri na latinha, já com a carnezinha do aratu, que a gente lançou em conjunto com a Renata Vanzetto. Então, você agrega um produto que você agrega valor de uma forma gigantesca e que é uma solução tecnológica para aquela comunidade. O cara vai colocar uma planta de beneficiamento do aratu, o pessoal, em vez de vender o catado fresco ou congelado, vai ali mesmo fazer o desenvolvimento e vender o produto já beneficiado. Ou seja, você agregou um baita de um valor para o pessoal da comunidade, né, também. Você agrega um baita de um valor e esse trabalho é o trabalho que a gente, vamos dizer assim, o laboratório, os jantares, os produtos, a escola, é tudo, eu sou apaixonado por tudo, mas o amor mesmo tá nessa conexão com essas comunidades, com esses pescadores e o potencial que isso tem, né? Até porque, Rodolfo, vamos combinar, tem muita verdade na origem do projeto. O projeto nasceu de um sentimento, uma expressão sua, né, quase de alma, de fazer alguma coisa por aquelas pessoas que você tanto estava lá, que você tanto queria bem, que você tanto gostava. Como é que eu posso inocular algum tipo de coisa que venha transformar a vida dessas pessoas? E outra coisa interessante, você falou de várias pessoas ao longo do caminho. Você falou agora da Renata, do Perna, de gente que te ajudou a montar o laboratório e coisa e tal. Então muita gente foi se envolvendo ao longo do projeto. Eu me envolvi no projeto também, desde lá de trás. E assim, a única razão pela qual eu topei me envolver é porque tem muita verdade. Sim. E você sempre foi um cara que transpareceu isso. Você conectou muito mais com o cardio, com essas pessoas ao longo da jornada do que com a cabeça, né? Sim, então, mas você sabe, Gê, que eu tenho total consciência disso, que é assim, o que acontecia com essa turma do mar foi o que aconteceu com a gente. Então, um pescador ou uma pescadora, uma família, eles não têm a consciência da beleza, da importância, sobre vários aspectos, tá? A intimidade com a natureza, o senso estético de design que eles têm, aquelas canoas, aquelas casas que não tem um parafuso, é tudo encaixe. E quando você fala para a pessoa, é transformador. Aquilo gera uma força. E com a gente, se não fosse vocês, o que eu estou querendo dizer? Vocês fizeram a gente acreditar que o Projeto Amar tinha uma chance. Porque vocês diziam assim, meu, isso é muito lindo, isso tem muita verdade. Não, eu vou contar um luxo. Eu tive a oportunidade, assim, para mim luxo
né? Eu acho que luxo foi um almoço que o Rodolfo fez na Praia do Poço, Sim, entendeu? Onde ele levou o Marcelo, sim, que é um cara que tinha construído na própria praia do Marcelo mora no Bonete, sim, né? Ele construiu na Praia do Poço uma casa que não sim, tem um parafuso. sim, E aí ele fez um peixe que ele tinha pescado num carrinho de mão, sim, né? E ele defumou o peixe com goiaba, sim, né? com lenha frutífera. Lenha frutífera. Ficou uma coisa tão Sim, gostosa, mas tão... sim, Então, assim, o luxo daquilo ali e aquelas vieiras sim, que você tinha trazido, que você sim, estava abrindo pra gente, você lembra sim. desse dia? Claro que eu lembro Então, muito bem. assim, eu vou te falar, aquilo é o maior Sim, luxo que você pode ter, sim, porque é de verdade, é coisa que está vindo ali, sim, o próprio local que você está em sim, 100% contato com a natureza. sim, Então, assim, esse é a verdadeira razão pela sim. qual a gente, todo mundo se engaja com o Lógico, projeto. Você lógico. pega esse número de chefes que estão engajados com o projeto, Sim, a imprensa que sim, hoje trata o projeto com tanto carinho, tanto sim, acolhimento no geral, sim, entendeu? sim. Então, É, sabe, e essa essa. exposição que está tendo, essa É, divulgação. e eu acho que é importante, é que nem em casa, né? É tão importante quanto você chegar em casa, voltar e falar que você ama, né? Tua mãe, Uhum, tua irmã, teu pai, teu companheiro, tua companheira, teus filhos, né? E a gente escutou isso de muita gente. E uhum. eu acho que isso trouxe uma força para a gente continuar, porque o projeto ele não tem nenhuma lógica. Ele, ele não tem nenhuma lógica financeira, econômica. Se for fazer conta, você não faz, tá? Você vai fazer outra coisa. Mas eu É acho que você verdade. tem vamos dizer, esse lucro social que eu acho que o mundo hoje olha, né? Uma economia circular, onde todos ganham. É o nosso lema lá, pesca justa, renda justa. E isso veio de pessoas como você, que nos encontrava e falava assim, porra, nunca vou esquecer daquele peixe. E aí, como é que tá o projeto? Tá precisando de alguma coisa? Cara, vou te apresentar um amigo que vai gostar, que vai marcar um jantar, que vai ajudar lá também, hein, meu? Você recebe ele. E isso foi dando uma força pra gente, uma atração da gente entender que o projeto ele poderia ir muito além daquilo que a gente estava enxergando, que é o que acontecia com a comunidade. Você valoriza e elogia de uma tal forma que o cara fala assim, pô, mas eu não vou parar de pescar. Porque o que eu faço é muito legal. O que eu Você, faço é muito belo, né? você inocula um baita de uma injeção de amor próprio nas pessoas que Sim, estão sem lá dúvida, também. sem dúvida. E aí, então, a gente, desde o ano passado, a gente montou essa série para falar do Instituto, de 5 jantares em prol do Instituto, que eu, assim, não tenho nem palavras para agradecer os grandes nomes da gastronomia que acolheram e toparam essa jornada dos 5 jantares. A gente começou em fevereiro com o Tadashi do Canoi, aqui em Uhum, São Paulo. Em março, a gente cozinhou com a Manu Bufara, em Curitiba. uhum, A Manu ganhou 2 vezes melhor chefe da América Latina. uhum, É um expoente da gastronomia brasileira. Depois, em abril, a gente cozinhou com o Cepa, em São Paulo, do Lucas Dante e da Gabriele. E esse mês teve, orgulhosamente, La Sai, no Rio de Janeiro, com o Rafa Costa e Silva. uhum. E agora a gente encerra esse ciclo que fala do Instituto nesses jantares, com o Alex Atala no Dom, no dia 26 de junho. Isso está sendo fundamental porque as pessoas falam assim, pô, mas o Projeto Amar é um instituto? Não, mas vocês não fazem botarga, peixe defumado, conserva? Não, a gente faz, mas a gente faz para financiar o instituto. E aí, o que que você fala nesses jantares a respeito do Instituto? Agora é a hora do jabá aqui para você poder. Porque como a gente está tendo um monte de gente aqui, de repente tem muita gente que vai querer participar e apoiar o Sim, Instituto. Então sim, agora é o sim, momento de você passar o teu recado aqui sim. pro time. Não, o Instituto ele tem 3 atuações prioritárias. Aham, Uma que é promover esses encontros de comunidades, a gente já fez 18 pelo Brasil inteiro, que é um encontro que transfere conhecimento e capacitação para os pescadores, pescadoras e para a família dos pescadores. Esse conhecimento é importante porque isso gera mais renda dentro do ciclo deles de pesca, porque eles aprendem a cuidar melhor do peixe, fazer um manejo melhor do pescado e conseguir comercializar por um valor mais justo, que é o nosso uhum, tema. uhum, Pesca justa, renda justa. uhum. Com Depois, relação a esse, eu me lembro que o Alan, que é sim, um sujeito que eu te sim, apresentei também, muito com querido, certeza. ele falou quando vocês foram implementar esse programa numa comunidade em Paraty. Paraty, Que ele sim, teve lá também, ele falou, sim, puxa, mas foi tão legal, bacana e sim, coisa. E ele mencionou para mim num dia o impacto sim, que essa iniciativa nessa comunidade de Paraty teve na comunidade. sim, Então, sim, assim, de verdade, é o que você falou de impacto. sim, É transformacional
esse tipo de coisa que a gente faz. Esses encontros de comunidade É. são muito legais. Depois a gente tem um outro braço do Instituto que é voltado para a família, para complemento de renda familiar, chamado Pescador e Abelha, Uhum. que a gente tem implementado meliponários de abelhas nativas na comunidade como forma de renda complementar e de integração familiar. Esse projeto está sendo feito junto com o Jerônimo Vilas Boas, do Instituto Reenvolver. O Jerônimo é o maior nome de abelhas no Brasil e de sociobiodiversidade também. E a gente já conseguiu colocar 2 meliponários, e esses meliponários geram renda recorrente, e a própria rede de distribuição do Projeto Amar escoa esse mel, pólen e própolis, fruto da produção desse meliponário. Com a marca Projeto Amar. Sim, Pescador e Abelha e Projeto Amar. E depois a gente tem essa terceira iniciativa, que é uma iniciativa no mar, em prol dos oceanos, que é a revitalização dos cercos flutuantes. Essa revitalização traz o pescador de volta para a atividade pesqueira, recolhe o lixo do mar, né? E faz com que esse ambiente esteja muito mais protegido, etc., com um impacto positivo incrível. Então, hoje são essas 3 iniciativas do Instituto. Aí o Instituto tem o orçamentozinho dele. A gente tem 27 pessoas trabalhando no Projeto Amar. O Instituto recebe doações, você tem patrocinadores, G, como é que é isso ainda aí? não, e a gente está abrindo essa janela porque à medida que as pessoas vão conhecendo o Instituto, quer dizer, é uma construção, né, uma construção longa, mas à medida que as pessoas vão conhecendo o Instituto, elas vão se interessando por contribuir, ou na pessoa física, ou através de leis de incentivo, governo federal, estadual, etc., e as empresas podem apoiar o Instituto. E já nesse semestre que a gente tem esse ciclo de jantares, a gente já tem aí boas conversas em andamento para apoiar o Instituto, mas óbvio que toda contribuição é bem-vinda, né? Então, ou seja, já está pronto para começar a captar Sim. daqueles que quiserem de alguma forma apoiar a Sim, iniciativa. não, e ampliar o impacto, né? Porque é uma tecnologia social que é meio um copiar e colar, ela se aplica a todas as comunidades. E como o Brasil tem assim muitas e muitas regiões com a mesma característica, que vive do mar, que vive do alimento do mar e que por algum motivo está ali esquecida, né? E que aquele território ocupado, aquele pescador ali atuando, ele protege o oceano, mas também ele protege a natureza do ponto de vista do ambiente que ele convive. Cara, então é uma solução, vamos dizer assim. O próprio laboratório também é uma solução municipal ou regional para o pescador descarregar o pescado dele e conseguir ter uma renda melhor sem um transporte tão longo. Então tem vários benefícios e o pessoal está começando a conhecer e a reconhecer isso, né? Que legal. Rodolfo, a gente tem que começar a chegar para o final. Tem algum recado que você queira passar para o pessoal aqui antes da gente terminar, não? Tem muitos recados, cara. Manda. Muitos Aproveita, agora é a recados. hora. O primeiro é agradecer, porque essa vida tem sido muito generosa com a gente, né? Então, realmente agradecer principalmente a família do seu Elias, o Alex, os meninos, que fizeram a gente conhecer um outro mundo, Gê, que é esse mundo de, de conexão, assim, muito bonita com a natureza, né? Acho que isso traz uma calma, traz uma paz. Então, o meu recado é, se você, qualquer pessoa que esteja passando por um momento de dificuldade ou por um momento de incerteza, busque a natureza, porque muitas respostas estão lá, naquele silêncio, naquela beleza, né? E poder viver isso com eles é o maior presente que a gente teve, a nossa maior admiração locomotiva. Então esse realmente é um recado que eu queria deixar. Não se distanciem da natureza, porque muitas das respostas que a gente precisa estão na natureza, né? No oceano e na natureza. E fico arrepiado de ouvir isso aqui que você fala que é emocionante, mas eu queria dar um último recado, que de tudo que você falou e eu tenho acompanhado, eu acho que tem essa resiliência, né? E essa fé de continuar, de fazer e tal, você busca muito, não só da natureza, mas dessas pessoas, né? Esse agradecimento sincero Uhum. à família do seu Elias, a todas as pessoas que foram se juntando Sim. e transformando o projeto nessa realidade que ele é hoje. E principalmente, Rodolfo, fica aqui um token de reconhecimento pela sua resiliência e pela tua fé em fazer esse negócio acontecer. Eu acompanhei ao longo desses últimos 5, 6, 7 anos o surgimento do projeto e tal, e eu vi
os momentos de dúvida, de Nossa, dificuldade, sim. sabe? Não é um passeio no parque esse negócio, Não. entendeu? E assim, essa resiliência, essa fé, essa vontade de fazer acontecer, essa curiosidade É. e esse talento todo. Você E sabe essa que de tudo, conexão de cardio com as pessoas é que faz com que o negócio aconteça, você entendeu? sabe que de tudo isso nasceu uma frase, né? É, Ela diz assim: no mar, quem gosta larga, só fica quem ama, é isso aí. né? Gente, não tem mais nada para falar depois dessa. Obrigado, Rodolfo. Valeu, Beijo, meu velho. obrigado você.